Existe algum lugar na Terra com mais mitos do que o Triângulo das Bermudas? A parte mais misteriosa do oceano, de onde muitos não voltam. É uma zona de anomalias, um esconderijo para alienígenas, várias experiências militares, um portal para outra dimensão. Existem muitas histórias diferentes sobre o Triângulo das Bermudas, e a maioria delas está muito longe da realidade, mas às vezes, na zona do Triângulo, acontece algo que faz com que os céticos fiquem em silêncio, porque é difícil argumentar com uma testemunha viva. Mas será que é possível acreditar nas suas palavras, para finalmente compreender os segredos do Triângulo das Bermudas? Decidi conduzir minha própria pesquisa, e te convido a me acompanhar nesse vídeo. Primeiro, quero lembrar brevemente o que é essa zona anormal. O Triângulo das Bermudas é o nome da área do Mar dos Sargassos, que pode ser contornada com um triângulo. Em uma esquina fica Miami, em outras ilhas das Bermudas, e o terceiro ponto é San Juan, Porto Rico. No entanto, embora algumas pessoas gostem de esticar a área perigosa em diferentes direções, vou utilizar a versão geralmente aceita. Os arredores do Triângulo das Bermudas são constantemente percorridos. Vários navios cruzam aqui, desde navios de carga, a navios de cruzeiro, barcos de passeio, e aviões também cruzam constantemente o céu sobre este triângulo, mas a má reputação nunca desaparece. Tudo começou com o voo 19, em 5 de dezembro de 1945, onde 5 aeronaves americanas estavam em voo de treinamento, na área do Triângulo das Bermudas, quando desapareceram repentinamente. Todos os 14 pilotos, bem como os 13 tripulantes da aeronave, que realizaram a busca pelos aviões desaparecidos. E até agora ninguém foi capaz de determinar a causa exata do que aconteceu. Assim nasceu a lenda de uma zona de perigo, com uma área de 1.300.000 km de metros quadrados, ou cerca de 500.000 milhas quadradas, que às vezes também é chamada de Triângulo do Diabo. Após este incidente, o número de referências à área anômala começou a crescer, e as pessoas lembraram que às vezes acontecem coisas muito estranhas por lá. Este mistério remonta até a época de Cristóvão Colombo. Os fãs do misticismo afirmam que o famoso explorador que passava por esta zona viu um objeto incompreensível voando para o céu, acompanhado por um brilho estranho. Colombo também notou que sua bússola se comportava de maneira muito estranha nesta área. Isso significa que a atividade paranormal começou no Triângulo das Bermudas há muito tempo? Se você acredita na primeira história sobre desaparecimentos incomuns, então tudo é muito mais sério do que alguns podem acreditar à primeira vista. Um navio de carga e 3 aeronaves, juntamente com todos os passageiros e tripulantes, foram perdidos no Triângulo das Bermudas, apenas durante o período de 1945 a 1950, e isso sem contar o caso do voo 19. Na verdade, existem muitos exemplos desse tipo. Os incidentes no Triângulo das Bermudas têm até sua própria página na Wikipédia. A influência do triângulo se estende até mesmo ao Google Earth. Em 1969, 2 pequenos faróis na pequena ilha, chamada Grande Isaac Kai, desapareceram completamente. Nem eles, nem os corpos dos envolvidos foram encontrados. A tempestade tropical Ana varreu as proximidades durante o mesmo período. Esses eventos estão conectados? Eu não tenho dúvidas, mas os acontecimentos místicos do Triângulo das Bermudas nem sempre acontecem sem testemunhas. Junto com mais de 900 mortos, houve 19 sobreviventes, mas acho que a maioria deles não será capaz de nos dizer muita coisa. Muito tempo se passou, mas há pelo menos uma pessoa no mundo que está pronta para compartilhar informações sobre este lugar misterioso. E essa pessoa não é apenas um teórico, ele próprio experimentou atividades anormais e conseguiu sobreviver. Seu nome é Bruce Gordon. No dia 4 de dezembro de 1970, Bruce, junto com seu pai e seu sócio, decolou da ilha de Andros com destino a Miami Beach. Não foi a primeira vez que fez este voo, e tudo sempre corria normalmente. A viagem deveria durar cerca de 1 hora e meia, e Bruce era o piloto,
pilotando uma aeronave com motor Beechcraft Bonanza Light. Imediatamente após a decolagem, ele notou uma pequena nuvem. O avião subiu a uma altitude de cerca de 300 metros, ou cerca de 1000 pés, e a nuvem também subiu com eles. Ela cresceu literalmente diante de seus olhos, mas a aeronave conseguiu passar por ela. Depois de 10 minutos e a uma altitude de 3.505 metros, ou cerca de 11.500 pés, outra nuvem apareceu. Era tão grande que Bruce novamente não teve escolha, senão voar diretamente para dentro dela. Tudo ao redor imediatamente ficou preto, embora não tenha chovido. O piloto notou estranhos flashes brancos, que não pareciam relâmpagos, e eles eram tão brilhantes que iluminavam tudo. Depois de cerca de meia hora, Bruce de repente percebeu que esta era a mesma nuvem, pela qual eles haviam voado antes. Ela tinha o formato de um anel, uma espécie de nuvem gigante em forma de rosquinha. Bruce não viu nenhuma maneira de escapar do cativeiro dessa estranha nuvem, quando de repente percebeu uma pequena abertura, e percebeu que esta era sua única chance. O buraco parecia um túnel, com pouco mais de 1,5 km ou 1 milha de largura, e cerca de 16 km ou 10 milhas de comprimento. Bem no final do túnel, ele podia ver o céu azul. Mas assim que o avião entrou no túnel, o túnel estreitou-se acentuadamente. As paredes do túnel eram curvas e encolhidas, fechando-se continuamente. Todo o interior estava coberto por pequenos fios cinzentos de nuvens, que giravam no sentido anti-horário bem na frente e ao redor da aeronave. Os instrumentos de navegação não funcionavam bem, girando loucamente nos mostradores de vidro. Felizmente, Bruce conseguiu escapar desse estranho cativeiro, cerca de 20 segundos depois, mas naquele momento, ninguém se importou, que o avião estava envolto em uma névoa estranha. O piloto contatou imediatamente o controle de solo para determinar sua localização, mas o despachante não conseguiu ver a aeronave no radar. Isso é possível? Teoricamente, sim. A interferência pode afetar os instrumentos de radar, mas o que aconteceu a seguir assustou a todos, inclusive o próprio Bruce. O despachante anunciou repentinamente que o avião já estava no céu sobre Miami. Deixe-me lembrá-lo, esse voo geralmente leva cerca de 75 minutos, mas apenas 47 minutos haviam se passado, um pouco mais da metade do tempo. O avião de Bruce não poderia ter acelerado a tal velocidade, o design da aeronave simplesmente não permitia tal coisa. Aos poucos, o nevoeiro se dissipou, e os pilotos perceberam que eles realmente estavam acima de Miami. Voltando ao solo, Bruce verificou a quantidade de combustível utilizado, e o relógio, e tudo parecia como se o avião tivesse se teletransportado repentinamente, de um ponto a outro do espaço sozinho, sem a ajuda de motores, como se o avião tivesse passado por um portal. Concordo que tudo isso parece completamente inacreditável. No entanto, a notícia da estranha viagem rapidamente se espalhou pela mídia, e mais tarde, Bruce até publicou um livro sobre sua teoria, sobre o que havia acontecido naquele dia fatídico. Na sua opinião, a neblina eletricamente carregada que cercava o avião era culpada de tudo. O professor David Pearce concorda com Bruce. A neblina se formou entre duas áreas de menor e duas áreas de maior pressão sobre a Flórida. Normalmente, essas zonas criam tempestades poderosas, mas não é apenas por causa disso. O ar ionizado, que cria aquela névoa misteriosa, também desativou a bússola, segundo o professor. Mas e a aparência da aeronave, que de alguma forma se moveu no espaço? Aparentemente, isso pode ser explicado pela energia escura. Esta forma de energia que existe até agora apenas em teoria, é responsável pela expansão acelerada do universo. Alguns pesquisadores acreditam que a energia escura pode ser usada para criar um motor espacial, permitindo-nos viajar grandes distâncias em frações de segundo, assim como aconteceu com o avião de Bruce. Esta é uma hipótese muito complexa, que envolve algo como uma bolha de curvatura, que altera o espaço e o tempo. De modo geral, isso é difícil de provar, pelo menos para qualquer coisa no futuro próximo. Uma questão muito mais interessante é de onde a energia escura poderia ter vindo, acima do Triângulo das Bermudas.
Alguma ideia? Claro, se quiser, você sempre pode encontrar alguma explicação, e muitos desaparecimentos misteriosos do Triângulo das Bermudas. Certamente, eles têm explicações completamente não misteriosas. Por exemplo, navios e aviões podem ser vítimas de tempestades. Alguns relatos de testemunhas oculares são fictícios, alguns detalhes são embelezados, e além disso, segundo alguns, o número de navios e aviões desaparecidos na área não é nem maior, nem menor do que em qualquer outra parte do mundo, estatisticamente falando, é claro. Mas ainda assim, no Triângulo das Bermudas há algo estranho, algo fascinante e algo inexplicável. Na sua opinião, isso tudo foi obra de alguma divindade? Ou foi obra de algum alienígena? Talvez possa ter sido uma tecnologia nova, de algum país superdesenvolvido, que não fazemos nem ideia do que se trata. De qualquer forma, deixe sua opinião nos comentários. E se você assistiu até aqui, pedimos encarecidamente que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, pois temos um encontro marcado para os próximos vídeos, revelando curiosidades mundiais, que une o conhecimento, com fatos interessantes e curiosos.